Sabatina turística. Perguntas fáceis, respostas nem tanto. Olá a todos, todas, todes. Estamos aqui para mais uma sabatina turística. Hoje para ouvir a professora Margarita Barreto, um dos grandes patrimônios do turismo brasileiro, mesmo ela sendo uruguaia. E como debatedores, nós temos a doutora Ana Beber e o doutor Matheus Tadiotto. Todos muito bem-vindos. E para botar a bola em jogo, Marga, eu pergunto, como é que tu chegas ao turismo? Eu sei que não foi uma decisão de juventude, digamos assim, né? Como é que foi esse teu processo de tradutora, né? Era isso? Tu eras tradutora, trabalhava com tradução, mas de repente vais para o turismo. Bom, foi uma circunstância de coincidência de vida, não fui levada, digamos, para isso, porque, perdão, na verdade, eu estava em Campinas, estado de São Paulo, né? Na década de 80. E eu precisava fazer uma faculdade por uma questão não é exatamente de prestígio social, mas uma questão realmente de poder aceder a melhores lugares no mercado de trabalho. Eu não tinha, quando fui para Campinas, eu tinha estado muito desencantada com a universidade. Eu tinha sofrido o processo da ditadura no Uruguai, então eu não estava interessada em fazer faculdade. Eu tinha feito 3 anos de psicologia, mas tive que largar justamente quando veio o processo militar, e aí não me interessou mais. Falei, nada de faculdade, a gente tem que... Não é necessário. Universidade não é uma coisa necessária. Claro, temos que contextualizar, né? Eu tinha 20 anos e era 1973, né? Ditaduras plenas no Uruguai, na Argentina, no Brasil também. No Brasil tinha começado antes, mas eu não tinha nem informações sobre o Brasil. E aí, então, eu acabei vindo para o Brasil por uma circunstância de vida, né, para acompanhar meu marido. E aí eu trabalhava no hotel Holiday Inn, e estava trabalhando como recepcionista no hotel Holiday Inn, porque eu falava vários idiomas, né? E um dia a chefe da recepção me falou, olha, por mais que tu fales 5 idiomas, se aqui no Brasil, se tu não fazes um curso universitário, tu nunca vai poder sair adiante. Tu nunca vai deixar de ganhar o salário que... Eu ganhava uma coisa assim ridícula, tipo R$300 por mês, uma coisa muito, muito ridícula. Ela falou, tu nunca vai conseguir sair desse salário, porque não é assim, porque tem que ter título universitário. Aí, como eu já disse, eu já tinha deixado a faculdade, tinha feito 3 anos de psicologia social, né? E esta moça me falou, olha, meu pai é o diretor do Centro de Comunicações da PUC, aqui em Campinas, por que tu não vai falar com ele? E aí eu fui conversar com ele. E então ele me falou, olha, bueno, ele ficou bastante tempo comigo, conversando, e pelas qualificações, pelos meus interesses e tal, ele falou, olha, eu acho que um curso que estaria bem para você, que naquela época não, naquela cidade não se utilizava o tu, né? Um curso que estaria muito bom para você seria o de turismo, porque tem essa coisa da visão internacional, tem, bom, idiomas,
a necessidade de idiomas, né? E dentro da área de humanas, porque eu sempre tive muito claro que, para mim, os números não estão feitos para mim, né? Então, acabei acatando essa ideia, né, de me inscrever no curso de turismo. Foi no curso de turismo da PUC de Campinas. Então, terminei no curso de turismo, mas não por querer fazer curso de turismo, mas porque esse curso tinha aquelas coisas que me interessavam. Tinha muita cultura, a carga de horas da área da cultura era muito grande, então foi por isso que eu fiz, né, por causa das disciplinas, né. Matheus, Ana? Eu posso começar, Ana? Bom, professora Margarita, eu, nesse mesmo sentido da pergunta da Suzana, a gente conhece a Margarita Barreto, autora, né, uma série de aspectos, né, que trata de planejamento, de epistemologia, de questões de cultura e patrimônio, e o que eu gostaria de saber de ti, num primeiro momento, é onde a Margarita Barreto, pesquisadora, se encontra hoje, né? Quais são os teus interesses de pesquisa e qual é, assim, como é que essas coisas elas se encontram, né? Como é que essas questões que trabalhas ao longo da tua trajetória elas se encontram e onde tu se identificas hoje, né? Como autora e pesquisadora? 100% dedicada ao tema patrimônio. Realmente eu deixei, por isso até às vezes custo a aceitar convites, fico meio assim, parece que estou querendo me fazer de interessante, falando que não vou, porque realmente não tenho mais contato, digamos, com o mundo do turismo propriamente. Estou bem afastada, porque meu interesse se concentrou em patrimônio. Então, eu estou, inclusive, neste momento, eu tenho uma pesquisa que deveria ter acabado antes, mas não consegui acabar por causa da pandemia, e que é uma comparação entre a forma em que se trabalha o turismo nas missões do Brasil, da Argentina e do Uruguai, porque eu encontrei que no departamento de Colônia teve uma estância missioneira, ou seja, não era uma missão propriamente, mas era uma estância missioneira. Então, foi uma descoberta que eu fiz no ano passado e incluí na minha pesquisa essa estância, né? Que chama Calera de las Huérfanas, que é perto de uma cidade que chama Carmelo, e a 70 quilômetros da cidade de Colônia. Então, eu estou fazendo esse estudo comparativo nessas três que chamo de missões, embora uma não tenha sido missão, uma tenha sido uma estância jesuítica, mas vale a comparação, porque é o único vestígio jesuíta que tem no Uruguai, né? Então, eu trabalho patrimônio, meu interesse hoje em dia é o patrimônio. Então, todas as outras coisas que eu fiz, o que eu mais gostei, não sei se a pergunta iria por aí, o que eu mais gostei, o que eu mais me interessei. Então, me interessei pela cultura, transitei essa coisa do planejamento, até fiz um livro de planejamento, fiz 2 livros de planejamento, na verdade, um mais de planejamento geral e outro mais de planejamento cultural, de turismo cultural. Só que eu acabei meio que não é descrendo do planejamento, mas vendo que é muito difícil fazer planejamento e depois cumprir esse planejamento. Então, neste momento histórico em que toda a sociedade está tão mutante, né? Está
está tudo, é muito dinâmico, está tudo mudando permanentemente. Então, é muito difícil fazer planejamento numa sociedade com as características da que temos hoje. No mundo, né? Na sociedade mundial, está muito difícil prever qualquer coisa, né? Haja visto que estamos vivendo neste momento, né? Aonde que tu ias pensar que ia surgir um bicho que ia acabar durante 2 anos com as nossas vidas, né? Então, e alguns literalmente, né? Então, realmente, para mim, a etapa do planejamento ficou superada, porque creio que não temos como planejar mais, dadas as condições do mundo, né? E nesse sentido, desculpe, mas nesse sentido, a questão da senhora tratar o turismo pela lógica do rizoma, ela ainda permanece na relação com o patrimônio ou não? Como não? Sim. Acho que sim, que é fundamental esse tratamento, essa visão, né, do turismo como um rizoma, para mim é fundamental. Até por isso, né? Por isso não creio, entendo que não dá para planejar, porque justamente o rizoma ele é impossível de planejar, né? De se planejar, impossível de se segurar. Então, justamente, vieram juntas as duas coisas, né? A minha visão do turismo como um rizoma e a constatação de que era impossível planejar. Então, por isso que deixei de lado o planejamento do turismo. Ana? Posso te perguntar, então? Claro, Bom, vamos. primeiro eu queria dizer o quanto eu tô feliz de falar com a Marga, né? Porque ela foi a minha mãe, né? Assim, na pós-graduação, né? Mãe da pesquisa, mãe em tudo, né? Me escrever, em tudo que eu fui aprendendo no mestrado, que, claro, o mestrado inteiro, mas a orientação da Margarita mudou minha vida no mestrado aí da UX em turismo, né? Com a Suzana depois eu tive a oportunidade, né? Mas enfim, queria dizer isso para a Marga, que é muito bom estar aqui contigo, né? E eu queria perguntar uma coisa que, de certa medida, eu sei algumas respostas, né? Mas como é que foi essa transição do turismo para a museologia, né? Que eu acho que foi uma coisa muito complementar e que começou a te levar para outro caminho. E a saída do Brasil para a Argentina. Como que isso se colocou para ti? Bom, a questão de fazer museologia foi uma velha aspiração. Sabe, quando tu quer alguma coisa durante a vida toda, agora que fiz tudo isso, agora que terminei mestrado, terminei tudo, então agora eu vou fazer aquilo que eu queria fazer lá no início, né? Então a questão da museologia se colocou na década de... A ver, deixa eu ver... 1986, perdão. 1986 eu fui trabalhar no Museu da PUC. Eu entrei no curso de turismo da PUC, certo? Da PUC Campinas. Em Campinas, sempre na PUC de Campinas. Eu entrei no curso de turismo de lá, que foi o que eu contei para vocês agora, né? E quando terminei o curso, fui trabalhar no museu. E eu adorei trabalhar no museu, só que aí fui fazer o mestrado, doutorado e todas as outras coisas que vocês já sabem que eu fiz. Então, quando terminei e me aposentei, quando me aposentei, estava aqui na UFSC, agora sim, quando já estava morando em Florianópolis, e na UFSC tinha curso de museologia. Falei, é isso que eu vou fazer agora. Agora, então, já fiz tudo o que tinha que fazer. Já fiz pós-doutorado, já fiz tudo. Então, agora eu vou fazer museologia. Então, entrei na graduação de museologia. Foi divertido, porque foi, assim, uma gurizada interessante. Deu para fazer coisas lindas, né, agradáveis, e não era aquele compromisso de ter que defender uma tese, nada, era fazer uma
uma carreira universitária, mas sem aquela pressão de ter que fazer um doutorado, uma coisa assim, né? Até foi engraçado, porque uma das professoras um dia veio e me convidou, falei, porque tu poderias fazer o mestrado conosco no curso no CFH. Aí eu olhei para ela e falei, tu sabe que já fiz tudo isso? Aí ela não sabia, ela nunca tinha visto o meu currículo, né? E ela não sabia que eu já tinha passado por todas essas etapas, que estava fazendo um pouco por diletantismo. Realmente, o curso de museologia fiz por diletantismo. Adorei. Realmente adorei. Marga, mas se não me falha a memória, a tua dissertação de mestrado foi sobre museu, não foi? Foi. Então já estava lá o embrião. Não, mas sim, sem dúvida. Eu adorava museologia, adorava museologia. E a minha dissertação de mestrado chamou-se Museus por Teimosia, e foi um estudo de caso dos museus de Campinas, onde eu concluí que realmente os museus não tinham um apoio, né, das instituições. Era a garra dos diretores que fazia esses museus funcionarem, porque o poder público e as grandes instituições que estavam por trás não estavam nem aí com os museus. Tanto assim que o museu em que eu trabalhava, que era o Museu da PUC, acabou sendo destruído no sentido de que acabou sendo desmontado, e que eu saiba, o acervo está por aí espalhado, mas não se reestruturou mais esse museu. Então, não há o descaso para com os museus naquela época, né? Naquela época, estou falando da década de 80, o descaso com os museus me levou a fazer essa dissertação. Aí, então, bom, eu parti para todas as outras coisas que vocês já conhecem, então, agora tive esse prazer de fazer um curso de museologia, e o tema que escolhi foi também um comparativo com os museus que têm acervo político, né? Os casos da Escola Superior de Mecânica da Armada de Buenos Aires. Então, fiz mais... Também foi, como eu digo, foi um diletantismo. Eu tive a possibilidade de fazer o que eu queria e falar sobre o que eu queria, né? Então foi interessante, porque aí entrei muito nessa coisa dos direitos humanos e da história da ditadura. E, bom, já foi outro universo que se abriu, né? Fiz amizade com uma das fundadoras mais da Madre de Plaza de Mayo. Enfim, foi uma experiência super rica, super rica. Esse Marga, mas contato novo com música. Essa experiência também foi possível com essa mudança para a Argentina, né? Sim, claro. Claro, mas veio tudo junto, Ana, porque eu viajava para lá. Eu viajava para a Argentina com frequência. Então, eu fiquei 2 anos lá agora por conta da pandemia, porque como eu estava com meu carro, eu não podia sair do país, né? Então, tive que ficar lá, ou se não, tinha que vender o carro. E não estava nos meus planos, né? Então, fiquei lá 2 anos sem vir para aqui, mas se não, antes eu sempre estava indo e vindo. E como é que foi essa convivência, hein, professora, de voltar para a graduação depois de já ter feito, né, um período de pós-doutoramento? Como é que se deu esse processo e essa relação até com um professor orientador de um trabalho de conclusão de curso, né, uma coisa que fazes já talvez até há mais tempo do que teu próprio orientador nesse momento? Bom, só para tu ter uma ideia, neste momento estou orientando a tese da que foi a minha orientadora na museologia. Foi uma situação muito engraçada mesmo, né? Então,
enfim, são situações que podem ser anedóticas, engraçadas, mas nada demais, porque isso te dá a possibilidade de não pensar que estás acima de ninguém. O fato de eu ser doutora e pós-doutora, etc., 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 não me coloca num lugar muito acima, não me coloca num lugar acima da Luciana, que está fazendo agora o doutorado dela. E que em algum momento, então, a Luciana era a minha orientadora de TCC, de graduação, e eu agora sou a orientadora da tese de doutorado dela. Então, acho que é muito, muito lindo tudo isso, né? Porque quer dizer que estamos numa mesma sintonia, né? Estamos numa sintonia de querer que a cultura avance, que a cultura cresça, né? Que o conhecimento, estamos num momento estamos, digamos, os nossos interesses convergem no sentido de querer melhorar o conhecimento. Então, tem sido muito legal. E com os alunos também, com os colegas, foi bem legal. E eles sempre me pediam alguma opinião, algum auxílio, alguma coisa. Então, foi muito legal, foi um convívio muito legal. Eu queria aproveitar e me meter aqui um pouquinho. A Margarita trabalhou na editora Contexto, né? Responsável pela linha de turismo. E quando se está numa situação como essa, depois tu fosses editora também da RebTour, né? Perdão, Susana, eu fui da editora Papyrus, não da editora. Desculpa, da Papyrus, Contexto São Paulo, ato falho. E na condição de editora, normalmente a gente lê tudo, lê muita coisa, e não só aquilo que vai ser publicado. Então, qual é a tua visão, se dá para caracterizar momentos diferentes da produção do turismo, não é? Enquanto lá na Papyrus, muito pioneira, né? Foi da primeira, praticamente, a editar em turismo, e a tua figura nessa situação foi extremamente importante. Mas o que era a produção naquele momento? Depois, quando tu vais estar na RebTour, como é que tu vês esses momentos da produção brasileira, principalmente em turismo? Olha, quando eu comecei com a coleção da Papyrus, eu comecei com as teses, justamente, que eram as primeiras teses em turismo que estavam sendo defendidas no Brasil, né? Tanto assim que entrou a Doris, entrou a Betty Wada, entrou um monte... Bom, a Betty Wada não publicou conosco, mas a Doris publicou conosco, e outras pessoas que naquela época estavam tendo teses publicadas, né? Teses defendidas. Então, a Miriam... realmente foi uma época de uma produção muito prolífica, uma produção muito grande, muito rica. E aí também depois começa a RebTour, que também tem uma produção muito rica. Eu deixei de acompanhar um pouco a produção, né? Mas o que eu fui achando é que os livros não se vendiam tanto. Aliás, foi por isso que a Papyrus decidiu que não queria mais a coleção, né? Porque não havia muito mercado para os livros que nós produzíamos, porque os nossos livros eram vendidos nos cursos de turismo, para os cursos de turismo, e os cursos passaram a ser mais técnicos. Então, havia menos necessidade de pesquisa propriamente, né? Então, os cursos não formaram pesquisadores, não formaram mais pesquisadores, né? Os primeiros cursos tentavam formar pesquisadores, e depois os outros
passaram a privilegiar outras formas, né, de encarar o fenômeno turístico, e então, bom, a Papyrus se desinteressou em continuar a fazer os livros, havia pouca venda, e depois tinha também aquelas outras concorrentes, que era a editora Contexto, por exemplo, e depois nós tentamos fazer alguma coisa aí na UX, né, Susana? Nós tentamos fazer uma coleção, que eu não sei que fim levou, não sei se continua a se fazer, mas tivemos textos interessantes publicados, inclusive coletâneas, né? Mas eu creio que também nada disso continuou, pelo menos eu perdi o contato completamente, né? Professora Margarita, eu queria fazer agora uma outra pergunta que está mais relacionada, então, com essas questões de cultura e patrimônio. E, na verdade, é uma inquietação pessoal e de outros colegas também, que está relacionado com a questão da cultura da nossa região sul, eu digo a nossa região sul aqui da América do Sul mesmo. A gente tem essa figura do gaúcho, né, que é presente aí em diversos países aqui do Mercosul. Como é que a senhora vê essa relação cultural dessa figura nesses diferentes países? Assim, existe algum tipo de intercâmbio cultural nesse sentido, nessa figura, né, desse sujeito que se convencionou chamar de gaúcho entre, né, por exemplo, Argentina, Brasil, Uruguai, enfim, né, existe uma relação? A senhora enxerga alguma relação, algum processo de atravessamento, enfim, desse sujeito gaúcho, né, entre esses diferentes países? Eles se conversam, enfim? Olha, eu sei que na área da música, o intercâmbio é muito grande. Na área da música gaúcha, há um trânsito muito importante entre os três países. Basicamente entre Argentina e Brasil, mas também o Uruguai entra nesse intercâmbio. Então, na área da música, esse intercâmbio é muito forte. Tu tens o Renato Borghetti, por exemplo, que tem é conhecido, é super conhecido, o Renato é super conhecido na Argentina, neste momento não me estou, Luis Carlos, não é Luis Carlos Prestes, é Luis Carlos outra coisa que não me lembro nesse momento, mas ele também é super conhecido, então há o intercâmbio entre os músicos é impressionante. Marga, eu queria saber se agora nessa tua passagem pelo Brasil tu fica um pouco por aqui, vai se aproximar um pouco do turismo, ou realmente agora é patrimônio e o turismo, quando entra na circunstância do patrimônio? Sim, não, o meu assunto é o patrimônio, tanto assim que agora eu vou voltar, né, assim que resolver os problemas particulares aqui, vou voltar por terra, né, e aí vou ir parando nestes lugares onde estou fazendo pesquisa, mas sempre com a pesquisa sobre patrimônio, né? Então, o que me interessa mesmo é o patrimônio, não pretendo continuar com a área de turismo, a não ser justamente lugares com patrimônio onde possa haver turismo, tudo bem, tudo tranquilo, mas o meu interesse principal de pesquisa é o patrimônio. E aí vou passar para te visitar, né? Eu queria... Já estou esperando. É famosa por andar sempre de carro, dirigindo mundo afora. Tá? Como é que é essa mobilidade que não é tão comum as mulheres dirigirem tanto, né? Geralmente as mulheres, mas embora a Ana esteja aqui, que é outra
motorista de estrada também, não é? Por que sempre essa opção pelo carro, não é? Por que circular com o carro em longas distâncias, né? Porque de Florianópolis até Buenos Aires não é ali na esquina, né? Como é que é essa experiência da estrada, da mulher na estrada, de dirigir na estrada, de estar em mobilidade? Olha, tem sido uma experiência boa. Nunca tive nenhum problema, nunca tive nenhum perigo. E tem coisas, anedotas, coisas assim boas que me aconteceram. Por exemplo, um dia eu estava chegando, porque eu viajava bastante de noite, agora mudei, agora não viajo de noite, mas eu estava... eu, não viajo de noite. Eu estava viajando, estava indo para Uruguai, estava do Brasil para Uruguai, e estava entrando nessa região da Calera de las Huérfanas, onde vou fazer essa última parte da pesquisa, né? E aí a polícia me parou na estrada, né? E aí eu abri o vidro do carro e olhei para fora, e era um céu tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso, as estrelas, porque lá no interior do Uruguai não tem nada, né? Bem vazio, né? Então, quando vi aquelas estrelas, aquilo lá, eu nem falei boa noite para os caras, falei, meu Deus, que lindo! Meio como que se eles estavam com alguma intenção de me multar ou de fazer alguma, de buscar alguma coisa para me incomodar, realmente não se deu, porque eu só olhei para o lado lindo, para a beleza da Via Láctea que estava vendo aí, né? É uma anedota, né? E depois sempre tem sido uma experiência boa, porque eu me programo, eu creio ser bastante responsável, né? Então eu me programo quantas horas que vou dirigir, de onde para onde, que trechos que vou fazer, então a que horas que vou sair para chegar a que horas em outro lugar. Então já vou com todo programado, com um cronograma muito rígido, diria eu, né? Que cumpro esse cronograma, eu já saio com o tempo necessário e com um cronograma folgado, né? Para não ter que estar correndo. E, bom, se acontece de ter algum problema de engarrafamentos, essas coisas que às vezes acontecem na estrada, bom, tudo bem, a gente vai, tem que ter paciência, né? Acho que o segredo de dirigir muito tempo é ter paciência e não querer correr, não querer chegar, não querer ficar correndo contra ti mesmo, né? Professora, recentemente eu viajei para um outro estado e eu percebi uma questão que eu acho que tem e que tu pode ser uma pessoa interessante para me responder, para me ajudar a desenvolver esse pensamento. Eu fui até Penedo, que é um município em No Alagoas. Rio, né? Em Alagoas, isso. Tem Penedo no Rio de Janeiro, mas tem Penedo em Alagoas também. Ok. É um município que ele fica às margens do Rio São Francisco e que tem uma arquitetura colonial muito predominante, assim, né? Muitos prédios coloniais, enfim, da época do período ainda do Brasil Império, né? E uma coisa que eu percebi, a cidade tem todo o seu centro histórico tombado pelo Instituto de Patrimônio Brasileiro. Uma coisa que eu percebi é a falta de pertencimento que as pessoas do lugar sentiam com relação aos monumentos, né? No sentido de que o tombamento e a incapacidade e a impossibilidade de fazer determinadas modificações nas suas residências e etc., acabava gerando um certo desconforto da comunidade local.
Depois eu fui dar uma procurada em alguns artigos a respeito e, de fato, alguns pesquisadores do curso de turismo da Universidade Federal de Alagoas, inclusive, comentam, né, sobre essa falta de pertencimento. E sobre uma certa dicotomia entre a preservação, né, esse intuito de uma preservação a ponto de tornar o lugar um museu a céu aberto, quer dizer, tornar aqueles monumentos apenas como espaços de contemplação, sem nenhum tipo de ressignificação, etc. E um outro sentimento que é da comunidade local de derrubar tudo e construir tudo novo, né, de trazer a modernidade para o lugar. Eu gostaria de, dentro desse contexto, a gente percebe isso acontecendo em alguns municípios aqui da nossa região, como é o caso de Antônio Prado, por exemplo, né, que tem um centro histórico tombado e que tem até um histórico de incêndios em algumas casas antes delas serem tombadas, para, né, evitar essa impossibilidade de reconstrução e modificações e modernização, enfim. A senhora enxerga esse processo, essa dicotomia entre preservação e modernização dentro dos seus estudos? Como é que a senhora vê essa questão e como é que isso tem sido tratado pelo viés das pessoas que pensam as relações entre cultura e patrimônio, né, no nosso campo, de uma forma geral? Bom, sem dúvida que eu já vi isso em várias cidades. O primeiro caso que eu estudei foi o de Blumenau. E em Blumenau até colocaram fogo nas casas, né, em algumas casas, propositadamente, para que elas não fossem tombadas, né. Há um problema muito sério, né, na nossa sociedade, com a preservação. As pessoas não querem ficar, não digo as pessoas, muitas pessoas não querem que o passado seja conservado e o valor imobiliário, infelizmente, o valor imobiliário sobrepassa toda e qualquer consideração sobre o valor cultural das coisas, né? Então, não importa se isso é um prédio de 300 anos que teve uma história importantíssima, não importa. O importante é quanto que vale em tijolos e se posso passar isso para frente, que era um pouco o que acontecia lá em Blumenau, que foi o caso que eu estudei mais em profundidade, foi o de Blumenau, né? E aí eu conversei, fiquei vários anos estudando e conversando e fazendo entrevistas, né? E as pessoas estavam muito revoltadas por não poder modificar as suas casas, né? Por não poder modificar algumas coisas que elas consideravam que eram itens de conforto, né? Então, eu tive uma aluna, por exemplo, que tinha uma casa tombada e um dia, inclusive, caiu uma parte do teto da sala dela. Claro, se você tem que conservar com o teu próprio bolso, não dá, porque aí há uma política errada de parte das autoridades, né? Porque elas obrigam a que você mantenha o bem tombado, mas tu tens que manter esse bem com o teu próprio dinheiro. Não há subsídios para manter o patrimônio. E quando tu vai fazer qualquer coisa, qualquer restauro, qualquer modificação, mesmo que não seja uma modificação para modernizar, para nada, simplesmente tu vai fazer uma modificação para conservar esse bem, que tens que contratar, a obrigação é contratar profissionais, arquitetos, já designados pelo SFAM, ou pelo IFAM, ou, enfim. Então, custa muito caro. Qualquer modificação, mesmo que seja uma modificação preventiva, mesmo que seja uma modificação curativa, por assim dizer, né? Tu tens que gastar um absurdo para contratar profissionais adequados, né? Porque tem uma tabela
dos preços dessas consultas. Então, esta questão do patrimônio está muito mal gerenciada, em nível nacional, e não é de agora, né? Vem há muitos anos muito mal gerenciada. É algo que teria que ser conversado, teriam que sentar as várias instâncias envolvidas e conversar para ver como é que podem melhorar isso. Os bens devem ser conservados, e eu não digo preservado, porque preservar implica não deixar tocar, justamente. Tem que ser conservado para poder ser usados, mas tem que haver uma possibilidade concreta de que isto aconteça, porque se tu coloca uma barreira econômica absurda, não vai acontecer nunca. Marga, passando essa pergunta para as questões da graduação, que tu já falou lá, quando tu escolheu o turismo, tinha muito a ver com patrimônio, né? Tinha muitas disciplinas ligadas à cultura. Como é que tu enxerga essa relação de patrimônio nos cursos de turismo hoje, ou enfim, até que tu tinha contato, e no mestrado? O que tu entende sobre essa relação? Olha, enquanto eu estive dando aula nos cursos de turismo, a relação com o patrimônio era como que era secundário, né? O patrimônio era secundário, mas havia alguns cursos que tinham essa ênfase. Eu acho que justamente, não é por jogar confete, mas justamente o da UX é o que tem mais, o que tem dado mais ênfase ao patrimônio, né? Bom, começando então a nos encaminharmos para o tempo passar rápido, eu gostaria de saber, né, voltando à pergunta da viajante, da nômade, de certa maneira, né, dos nomadismos, até que ponto... Gostei disso, da nômade, gostei. Eu te vejo como nômade, né? E como é que a turista, a nômade, influenciou a turismóloga, e como é que a turismóloga influencia a turista e a nômade? Pergunta complicada. É a nossa ideia. Eu acho que a turismóloga não influencia a turista. Eu acho que a turista vai fazendo uma experiência e depois, se em algum momento em conferências dá para colocar essas experiências para dar alguns exemplos, eu utilizo os meus exemplos de vida para ilustrar algumas coisas quando estou ministrando conferências, por exemplo. São mundos que se interpenetram, mas eu não vejo como que um vai puxando o outro. Não, há uma interpenetração entre os dois mundos. Marga, voltar para o turismo, então, não é uma perspectiva? Não, não. Não é. Não é. É assim, os meus estudos vão ser sobre patrimônio e é isso. E não sei, nem sequer museologia, porque já está bem, já falei o que tinha que falar, já pesquisei o que tinha que pesquisar sobre museologia também. Então, Ana, daqui a pouco faço 70 anos, não tem muito mais tempo para ficar fazendo experiências, né? Então... Mas talvez seja um momento de registrar as experiências, né? Isso poderia ser, é uma boa ideia. Aguardamos mais textos da Margarita Barreto. Serão bem-vindos na Roda dos Ventos. Matheus, Ana? Então, eu vou me despedir da Marga. Espero reencontrá-la em breve por aqui. E foi muito bom conversar. Suzana, um abração. Matheus, beijo. Matheus? Professora, agradeço a sua disponibilidade e carinho em responder as perguntas. E também a nossa companhia, Ana, professora
professora Suzana, muito obrigado também. Um abraço. Obrigado. Marga, algum fechamento? Bom, agradeço muito vocês terem me convidado para fazer estas confissões, porque são confissões de vida, né? Pequenas histórias da minha vida, e é muito interessante, é gostoso, né? Quando eu me sinto entre amigos com vocês, né? Bom, basicamente com a Aninha e com a Suzana, que conheço há muitos anos, então me sinto entre amigos. Então, foi muito tranquilo, vim com muita confiança para a sabatina, na certeza de que estaria entre pessoas amigas, né? Que ninguém iria me fazer uma sabatina cruel. Então, só tenho a agradecer. Certo, então, encerramos mais uma sabatina turística, tá? Então, a todos, muito obrigada e aguardamos vocês na nossa próxima edição. Até lá! Você ouviu o podcast Sabatina Turística, uma produção da revista Rosa dos Ventos, Turismo e Hospitalidade, que busca promover a divulgação científica. Este projeto tem a coordenação de Suzana Gastal e colaboração de Matheus Vitor Tadiotto, Felipe Zaltron de Sá, Carlos Rames e Alan Minzon.